Bom, hoje nosso texto aí está lá em Filipenses capítulo 2. Nós vamos fazer uma breve reflexão lá no verso 1. Então, só para a gente prosseguir e relembrar, a carta de Paulo aos Filipenses é uma das cartas que ele escreve da prisão, faz parte das cartas que ele escreveu na sua primeira prisão, e é uma carta que Paulo fala bastante sobre alegria, tanto que ela é conhecida como a carta da alegria, uma carta onde o apóstolo Paulo ele abre o seu coração, onde ele fala muito sobre alegria, mesmo estando em meio ao sofrimento, trazendo para nós lições preciosas que são úteis até hoje. Então, quando lemos as cartas, nós devemos lembrar que elas foram escritas para o seu público original, para a igreja em Filipe, né? E ele escreve ali para aqueles irmãos. Um dos temas que ele vai tratar aqui nessa carta é sobre a unidade. Nesse capítulo 2 a gente vê muito isso, e ele trata disso. É uma igreja que tinha uma teologia muito boa, porém ela estava correndo o risco aí de se dividir por questões de pecado e de diferença entre os irmãos. Então, essa carta é escrita com esse objetivo, e a gente chega no capítulo 2, o apóstolo Paulo está dando uma exortação para a igreja, e ele vai começar nesse verso 1, mostrando aí alguns incentivos para que a igreja se una, para que a igreja pense igual, ande igual, não fique se dividindo por questões menores. Só que nós também, através desse versículo, podemos tirar princípios que valem para toda a nossa vida, né? Não apenas lá para a igreja na época em que Paulo escreveu, mas também para a nossa vida hoje. E aqui tem princípios valiosíssimos, né? Como toda a Escritura. E aí o verso 1 diz assim, se você está lendo na Almeida atualizada, ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, eu vou ler até o verso 4, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Você vê que é um trecho onde o apóstolo Paulo está fazendo uma exortação. Só que os princípios do verso 1 nós podemos aplicar à nossa vida tranquilamente, porque são princípios gerais que vão tocar na vida de todos os cristãos. E também vai mostrar o grande privilégio que nós temos no Senhor, e é um privilégio tão grande que às vezes a gente esquece. Então aqui nós vamos ter o maior motivo para nós nos alegrarmos, o maior motivo para nós perseverarmos, o maior motivo para nós nos unirmos, o maior motivo para nós levarmos a palavra de Deus, está aqui resumido nesse versículo 1. E aí Paulo começa dizendo, lembrando que a Almeida atualizada traduziu como se há, mas aqui o original não é colocando dúvida, como se os irmãos não tivessem isso. Mas aqui no sentido, olha, eu sei que vocês têm já alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdias. E aí a gente pode ir analisando cada um deles. E ele começa dizendo alguma exortação em Cristo. Algumas versões da Bíblia também vão trazer algum encorajamento em Cristo. A palavra também pode ser traduzida como encorajamento. Exortação não é só você puxar a orelha de alguém ou dar bronca, mas também envolve você dar uma palavra de ânimo em meio à dificuldade. E aqui está tratando muito sobre isso, a questão de encorajamento de quem em Cristo. E se tem uma coisa que nós sempre precisamos é de encorajamento, é de exortação, é de alguém que esteja ao nosso lado nos ensinando como caminhar. E é o que Cristo faz aqui, é o que Cristo faz com todos nós. E esse é o maior motivo, um dos maiores incentivos, e da lista com certeza é o maior, que é o fato de estarmos em Cristo, de termos Cristo, de sermos exortados por Cristo ou encorajados por Cristo. É um grande incentivo, porque nós somos fracos, nós somos limitados, nós fracassamos com facilidade, nós somos medrosos, nossa fé ela é muitas vezes capenga e nós temos uma facilidade muito grande de nos esquecermos do Senhor, de nos afastarmos do Senhor, de nos angustiarmos com as situações
e aí então nós pecamos, e é por isso que nós precisamos ser encorajados, nós precisamos ser exortados, nós precisamos ser sustentados, confortados e direcionados no Senhor. E é o que Cristo faz com os seus, e esse encorajamento só pode vir dele. Então, quando fala desse encorajamento, é algo que vem de fora para dentro. Nós não temos isso em nós mesmos. Nós não nos sustentamos, nós não nos guardamos, nós não somos capazes de coordenar nossa própria vida se não for pela graça e misericórdia do Senhor. E é um grande privilégio ter Cristo em nossas vidas, e esse privilégio ele concede a quem ele quer, pela sua graça e pela sua bondade. É o maior presente de todos. Com certeza, isso aqui é o que animava Paulo, mesmo em meio à dificuldade, permanecer ainda alegre, falando sobre alegria, exortando a igreja com alegria, levando a palavra do Senhor sempre nessa alegria. Então, para você, na situação como Paulo estava, de dificuldade, de problemas, e ele consegue exortar pessoas e se manter firme, isso não é algo impossível, né? No sentido de que, nossa, isso aí é porque ele era alguém muito diferente. Não, Paulo era feito de carne e osso como eu e você, limitado como eu e você, pecador como eu e você, foi alvo da graça como muitos daqueles que me assistem nesse momento, e o Espírito Santo habitava nele, e o Senhor Jesus Cristo o sustentava, o transformou e o guardou e fez com que ele pudesse passar pelas situações e também exortar a igreja em situações semelhantes. Isso serve muito para nós hoje, então é um incentivo que nós precisamos. Porque muitas vezes, e isso acontece sempre, né? Quantas vezes talvez a gente pense em olhar para trás, quantas vezes a gente se desanima com a situação ao nosso redor, quantas vezes nós olhamos mais para aqui do que para as coisas de Deus, quantas vezes nós confiamos mais na nossa própria força do que na direção que vem do Senhor. Quantas vezes nós deixamos de orar como deveria, de buscar o Senhor como deveria, e nós fracassamos. É por isso que nós temos que ser exortados, é por isso que nós temos que ser encorajados, é por isso que essas características que ele traz aqui vão servir para toda a nossa caminhada e toda a nossa vida, não apenas para a igreja em Colossenses. Né? Lembrando que Paulo está vindo de uma argumentação desde o verso 27, falando para que vivêssemos de modo digno do Evangelho de Cristo, né? Viver do modo digno do Evangelho de Cristo, viver para Cristo, zelando por Cristo só pela graça de Deus. Né? Tanto que o verso 28 ele diz, em verso 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, não só de crer nele, pois tendes o mesmo combate de em mim, e agora ouvis que é meu. E aí ele continua argumentando. Né? É um privilégio, inclusive, sofrer por Cristo, como ele vai colocando aqui. É um privilégio ter Cristo. E no decorrer da carta ele fala muito disso. Aqui, especificamente, ele cita a questão da exortação ou do encorajamento em Cristo. O Senhor não nos abandona. É Ele quem nos dá vigor, é Ele quem nos aconselha. Isso é feito através da palavra. Se você ler Romanos 15:4, lá vai falar que a Bíblia nos encoraja. A Bíblia inteira serve para nos encorajar, nos sustentar no decorrer de qualquer época, de qualquer caminhada. Porque nós temos a tendência a desanimar, a assombrar, a desesperar. E a gente precisa da graça de Deus. Em momentos como esse, em que há mais fragilidade, em que há situações de descontrole, situações de crises, a gente tem uma tendência maior a fraquejar, a ficar com medo, a ficar angustiado, a ficar ansioso. E a gente precisa desse incentivo. E com certeza esse é o primeiro aqui da lista. É uma bênção conhecer a Cristo. Na carta de Paulo aos Filipenses ele fala disso. Por exemplo, no capítulo 3, verso 10, que a gente não leu, ele diz assim: para o conhecer, ele está falando de Cristo, né? Mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, verso 10, capítulo 3, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Né? E é muito interessante para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, há essa bênção de poder conhecer Cristo, né? O poder da sua ressurreição, de poder ter comunhão com Ele mesmo em meio aos sofrimentos que a própria vida cristã nos traz, é um privilégio muito grande, é uma bênção muito grande. Conhecer ao Senhor, sem dúvida, é o maior privilégio que pecadores mortais como nós podem ter nessa vida.
Isso é algo glorioso, né? É algo assim que não dá para descrever. Então, quando você estiver tentado a ficar desanimado, ou qualquer um de nós, uma das primeiras coisas que a gente tem que lembrar é justamente esse fato de termos Cristo, de sermos direcionados por Ele, exortados por Ele, encorajados por Ele, o fato de conhecer ao Senhor e tudo aquilo que Ele fez por nós, a sua obra na cruz, o seu sangue derramado, o amor demonstrado, tem que ser a coisa que mais nos encoraja e que mais nos motiva a viver, a passar por cima dos obstáculos, a encarar inclusive situações difíceis, a não se amedrontar diante de situações complicadas como a que a gente vive. É Cristo quem pode nos capacitar a isso. É Ele o único que pode estar do nosso lado, nos dando força e vigor para que a gente passe pelas situações mais adversas possíveis. E aqui está a pessoa que escreveu essa carta, está vivendo isso. Né? Não, ele não está só falando, ele está vivendo isso. O apóstolo Paulo está em dificuldade, passou por muitas dificuldades, mas o que manteve ele de pé, firme até o final, foi o fato de ter Cristo como seu alvo, como a sua bandeira, como o zelo maior que ele tinha na sua vida, a sua razão de viver sendo Cristo. E isso é suficiente. Então a gente precisa pensar nisso. Então é uma bênção conhecer Cristo, e aí ele fala disso aqui no capítulo 3. Ainda no capítulo 3, verso 9, né, ele fala a bênção de você ser encontrado em Cristo, é uma bênção muito grande, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé. Nós não temos justiça própria, nós somos justificados por Ele. Nós somos apresentados a Deus por Ele, nós somos purificados por Ele, nós somos perdoados por Ele. Nós somos apresentados entre Deus como santos, perfeitos, por causa de Cristo. Isso é tremendo, porque nós não temos nada de nós mesmos para oferecer a Deus. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós viramos as costas, nós nos rebelamos, nós fracassamos em tudo na vida. Se não é a graça e o amor de Deus sobre nós, nos sustentando e nos guardando, nenhum de nós pode dar um passo na fé, na vida cristã. É difícil, a caminhada é difícil, é árdua, é cansativa, é desgastante. As figuras que Paulo vai usando no decorrer das suas cartas são figuras de luta, né? Figuras de um atleta, figuras de um soldado, figuras de que, olha, a coisa aqui é complicada. Mas nós temos esses incentivos e temos um poder muito maior que nos move, que é justamente o fato da bênção de conhecer o Senhor Jesus Cristo, a bênção de podermos estar no Senhor Jesus Cristo, a bênção, inclusive, de ter o próprio dom da fé, né? Em Filipenses 1, no verso 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, não somente de crerdes nele. É um privilégio enorme que nós temos. Então, no meio do sofrimento, no meio da provação, nós temos o encorajamento no nosso relacionamento com Jesus Cristo. Que coisa fantástica. Ele diz, olha, eu vou estar convosco até o final. Né? E ele deixa isso muito claro antes de ser elevado aos céus. Né? Eis que estarei convosco por todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa maravilhosa, bendita, que nós lemos muitas vezes assim, rapidamente, ou nos acostumamos, mas é a razão de ser da nossa vida, da nossa fé, é o que nos sustenta, é o que nos guarda, é um privilégio tremendo. Você já parou para pensar, muitas vezes na sua família só você conhece Cristo? Não é que você seja melhor do que os outros, mas Deus te deu um privilégio, pelo menos temporariamente, maior do que os outros. Né? Isso é tremendo. E a gente precisa pensar e lembrar disso todo santo dia. Tem que ser aquilo que nos move, tem que ser aquilo que nos sustenta, aquilo que nos encoraja, aquilo que nos move a vivermos vidas melhores para o Senhor. E também nos sustentar e nos incentivar a permanecer, porque a caminhada não é fácil. A Bíblia não mente para nós, não. Ela deixa claro as consequências do pecado. Ela deixa claro que a vida sem Deus é muito pior. Ela deixa claro que a caminhada com Cristo, apesar de difícil e custosa, ela é um privilégio imenso para nós. É o que nos sustenta e vai nos sustentar até o final. E vai nos sustentar, inclusive, até o nosso último suspiro. Isso é tremendo. Então, Paulo começa a lembrar isso para essa igreja e também, automaticamente, a Bíblia está lembrando isso para nós. Então, no verso 1 do capítulo 2, né, se há, pois, alguma exortação em Cristo, algum encorajamento em Cristo, vocês têm esse encorajamento em Cristo,
quem conhece a palavra, quem nasceu de novo, tem esse encorajamento. Não é algo supersticioso, não é pensamento positivo, não é simplesmente uma questão de misticismo, é real. Cristo é real, ele viveu aqui, ele encarnou, ele morreu, ele ressuscitou, ele está sentado à direita de Deus Pai, e pela graça do Espírito Santo em nós, ele nos sustenta no decorrer da caminhada toda, nos segura até lá. A garantia que temos é justamente essa. E aí Paulo passa para o segundo item que nos incentiva a permanecer. Né? O primeiro é alguma exortação em Cristo, o segundo, alguma consolação de amor. O amor de Deus, um amor que não exige nada em troca, um amor capaz de dar a própria vida por nós, um amor que foi demonstrado da maneira maior ainda na cruz, dando o único Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. Então é um amor que nos consola, é um amor que mexe com o nosso coração. Nesse momento são centenas, milhares de pessoas em várias cidades, algumas mais atingidas por essa pandemia, outras menos ainda, mas pessoas que estão solitárias, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão angustiadas, porque não conhecem esse amor, porque não conhecem esse Jesus Cristo que encoraja, né? Porque ainda não tem a fé nele. E eu quero dizer, talvez possa ser a situação de alguém que esteja assistindo, está aqui a esperança e a saída. Mesmo que você possa estar só, ou longe dos parentes, ou até abandonado pelos seus queridos, você pode ter um amor que o mundo não pode te dar, que um parente seu não pode te dar na mesma medida. Somente ele pode nos dar. Por isso que é um amor que consola. É um amor que nos consola e nos ajuda também a ajudarmos os outros. Não é um amor que nos leva ao egoísmo, mas é um amor que nos leva a amar o próximo. É um amor que leva a amenizar o sofrimento e a dor do outro. Esse amor da Bíblia ele vem nesse sentido. O amor de Deus por nós foi nesse sentido. Ele viu a nossa miséria e agiu graciosamente em nosso favor, a ponto de dar a vida de Cristo por nós. Né? Lá, o versículo clássico, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo nesse grau. É um amor que uma mãe não pode dar igual. Um pai não pode dar igual, um filho não pode dar igual, um cônjuge não pode dar igual, o mundo não consegue. Embora muitas músicas falem de amor, mas muitas dessas músicas mostram um amor barato, um amor que só está ali querendo barganhar uma coisa. Mas esse amor aqui que consola é o amor de Deus. É o amor que mesmo que você esteja sozinho numa cela fria, ele vai te consolar. Que você esteja isolado do mundo lá no meio do mato, ele vai te trazer um consolo e um conforto que nada pode dar. É um amor que vai fazer você descansar. Porque quando você conhece a Deus e é amado por Deus, você não fica mais deprimido quando alguém falha em te amar. Isso é fantástico, né? Isso leva você a não colocar mais expectativa nos outros e nem em você mesmo. Somente em Deus. Que amor é esse? Que amor tremendo é esse? Que amor glorioso é esse? É o amor do Senhor pelos seus, né? A ponto de agir dessa forma. E é isso que o Senhor faz. Ele não só diz que nos ama, mas ele prova que nos ama. E nos ama de uma maneira tão perfeita que mesmo sabendo que a gente ia falhar, o amor dele continua igual. Isso eu acho a coisa mais extraordinária de todas. Porque se Deus fosse me amar, tendo como parâmetro o meu amor por ele, coitado de mim. Né? Meu amor é tão fraco, meu amor é tão pequeno, meu amor é tão limitado, meu amor é tão quebrado em vista desse amor tão gracioso que o Senhor dispensa sobre nós. Então, se você se sente abandonado, se você se sente angustiado, se você é aquela pessoa que é como aquele personagem de desenho animado porque ninguém me ama, ninguém me quer, saiba que existe um amor muito grande, muito maior, que pode preencher o seu coração, que pode satisfazer todos os anseios da sua alma, de uma maneira que ninguém pode. E esse é o amor que traz consolação da parte do Senhor e também nos capacita a consolarmos outras pessoas. É um amor do Senhor. E aí ele prossegue, né, com a comunhão do Espírito. Aqui está outra coisa importante. Né? O Espírito Santo passa a habitar em nós. O Espírito Santo faz parte da Trindade Santa. É Deus também. É aquele que nos sustenta. É o penhor da nossa herança. É quem nos mantém crentes. É quem mantém em nós viva a fé, a esperança. É quem faz com que Cristo habite em nós.
é quem nos faz caminhar e buscar a santidade, é quem nos molda, é quem nos direciona. E sem o Espírito Santo a gente não pode nem ter comunhão com Deus, Pai, nem termos comunhão uns com os outros. O Espírito Santo em nós nos capacita a amarmos a Deus e nos capacita a amar também ao próximo, nos capacita a termos uma comunhão verdadeira. Então, com o Espírito Santo, eu estou pronto para viver para Deus. Com o Espírito Santo habitando em mim, eu estou pronto agora para ter uma vida de verdade. Eu estou capacitado a ter uma vida de verdade. Eu agora posso obedecer a palavra de Deus como deveria, viver para Deus como deveria. Então, isso também é fantástico, porque Deus nos salva, né? E não só nos salva, mas nos capacita, nos mantém salvos e nos capacita a obedecê-lo. Então, quando você vê na Bíblia as ordens para que a gente ame uns aos outros, para que a gente viva de tal forma, para que a gente viva vidas santas, para que a gente obedeça e se submeta, é o Espírito Santo em nós que vai nos sustentar, quem vai nos fazer entender a palavra de Deus, quem vai nos fazer viver a palavra de Deus, quem vai nos fazer amar as coisas de Deus, é o Espírito Santo. A pessoa que não nasceu de novo, ela não consegue, ela não é incapaz de ter comunhão verdadeira. Então, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de se juntar com outras pessoas, você precisa sondar seu coração. Porque o Espírito Santo em nós, apesar das nossas dificuldades, ele trabalha de tal forma que a gente vai lidar com pessoas difíceis. A gente vai ter comunhão com pessoas que às vezes pensam bem diferente de nós em questões secundárias, que têm um temperamento diferente do nosso. Isso vai atingir todos os nossos relacionamentos na igreja, na família, no trabalho, na faculdade. O Espírito vai guiar a nossa mente, ele vai nos incomodar com relação aos nossos pecados, ele vai nos fazer olhar para Deus e entender Deus de uma maneira que é impossível para nós fazermos naturalmente. E olha que coisa fantástica, né? Porque esses versos vão mostrando aí Cristo, é justamente por causa da obra de Cristo que nós somos salvos, e é justamente por causa da obra do Espírito Santo que nós permanecemos salvos e cremos na obra de Cristo. É uma coisa maravilhosa. Se a gente fosse estudar a doutrina do Espírito Santo, a gente ia ficar, enfim, né? Estudaria livros, como já existem vários muito bons, mas a gente precisa lembrar disso. Nós temos essa comunhão do Espírito, temos comunhão com Deus, nós podemos buscar Deus em qualquer lugar, nós não dependemos de local, né? Por isso que nós cristãos não temos locais sagrados. Para nós todo local é sagrado, porque vivemos com Deus e devemos buscar Deus, a gente tem que lembrar disso. Nós podemos buscar Deus em qualquer lugar, nós podemos orar a Deus em qualquer lugar, nós podemos nos dirigir a Deus e ser direcionados por Ele. Lá, Romanos 8 vai mostrar para nós a Trindade Santa, né? Pai, Filho e Espírito, os três ali agindo, atuando nas nossas vidas, para que a gente possa ser ouvido, para que as nossas orações cheguem a Deus, para que o Senhor nos ensine a orar como devemos orar, para que o Senhor nos fortaleça e nos mantenha até a sua volta. Se não fosse a obra do Espírito Santo em nós, a gente não continuava crente nem um minuto a mais, porque é a graça de Deus em nós. E Ele trabalha em nós a ponto de nos capacitar a viver para a glória de Deus, a darmos os frutos do Espírito, como a gente vê na lista lá de Paulo aos Gálatas. Então é o Espírito que vai produzir essa comunhão. E aí ele coloca o quarto e último item, né? Aí desses incentivos que nós temos para vivermos e para glorificarmos a Deus e para termos união e para todas as demais coisas da nossa vida. Você tem também aí entranhados afetos e misericórdias. É estranho essa palavra para nós hoje. Aí está ligado às vísceras abdominais, porque os antigos eles não diziam que os sentimentos vinham do coração, mas das entranhas. Para o hebreu é assim, o pensamento bíblico antigo era assim, as entranhas. Algumas versões antigas da Bíblia trazem lá do mais profundo dos meus intestinos, dos meus rins. É porque não soa muito bonito aos ouvidos, soa uma coisa meio nojenta, assim, talvez, porque a gente acostumou com a figura do coração, com as emoções, mas é aquele que vem lá de dentro. Esses entranhados afetos e misericórdias, o apóstolo Paulo usa essa palavra também em outras cartas, como Colossenses, para explicar um sentimento que vem lá de dentro. Um sentimento que Jesus sentiu por nós. Né? Não foi um sentimento fingido, não foi um sentimento forçado, foi algo que vem do mais profundo do ser. Então, esse mesmo tipo de sentimento, esse mesmo direcionamento, a gente vê Jesus sentindo por nós. Por exemplo, se você ler Mateus 8,17, só para título de complementar aí,
Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 17, a gente vê um exemplo disso, né? Aqui tem Jesus curando pessoas lá de espíritos e tal. Verso 17, Mateus 8, diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades, carregou as nossas doenças, né? Jesus se compadeceu das pessoas, se compadeceu de nós. E isso vem de dentro, isso é um sentimento forte. Então, as mesmas palavras aqui servem para descrever também aquilo que Jesus sentiu e a maneira como Jesus veio cuidar de nós. Então, a gente deve fugir e lutar contra a frieza emocional e espiritual. Pense numa batalha difícil. Nós vivemos em um mundo que é marcado pela frieza e pela indiferença. O pecado fez isso conosco. A gente já não se importa mais tanto com a vida do outro. A gente às vezes age de maneira fria, a gente às vezes age de maneira sem emoção. Talvez muitos de nós tenham dificuldades até de expressar as próprias emoções por conta de problemas que vivenciamos, por conta às vezes da nossa cultura familiar, embora a cultura brasileira seja um pouco mais assim, mas ainda assim é difícil, e aqui a Bíblia nos chama a lutar contra a frieza em todos os seus aspectos. Então, se encher do Espírito, parecer com Cristo, sentir o que Cristo sentiu, nós somos chamados a sentir aquilo que ele sentiu pelos outros, esses entranhados afetos e misericórdia. Ele chama isso, por exemplo, se lembrar do mundo antigo, o mundo romano, precisava muito disso. Foi assim algo impactante, porque os romanos eles eram frios, eles eram cruéis, eles abandonavam pessoas. Né? Para vocês terem uma ideia, os romanos, eles, se tivessem uma filha, mulher, muitas famílias abandonavam o bebezinho lá do sexo feminino nas pontes para serem comidos pelas feras. Era bem cruel. Geralmente eram os cristãos que pegavam lá essas criancinhas, criavam, cuidavam delas, davam um lar para elas e ensinavam ali até as verdades da fé. Mas no mundo romano era assim, olha, doentes, deficientes, idosos, deficientes mentais, animais eram desprezados e abandonados. Quem é que vai mudar isso na cultura? O cristianismo, a palavra de Deus, a transformação que Deus produz na vida dos seus filhos. Então, por causa da fé cristã, por causa dos valores cristãos, por causa da palavra de Deus, por causa do amor de Deus e desse amor que Cristo coloca em nós, a gente passa a se importar com aqueles que estão em maior dificuldade. Os doentes eram abandonados para morrer. Quando tinha a pandemia em Roma, a epidemia em Roma, eles largavam os próprios familiares no meio da rua, né, para morrer lá e ficar longe. Eu vi uma cena parecida com essa em um lugar do Brasil também, agora nesse período, onde deixaram uma mulher, ela depois fizeram exame, ela nem tinha o coronavírus, mas deixaram a mulher no meio da rua. Né? São cenas que você veria lá no primeiro século com o Império Romano. Se uma criança nascesse com deficiência na Grécia Antiga, em Esparta, ela era morta, ela era jogada lá fora, ela não servia para nada. Né? Então, os idosos eram um peso muito grande e também eram abandonados para morrer. Um deficiente mental não tinha nenhum trabalho para cuidar dele como você está acostumado a ver hoje. Não tinha. Quando é que isso vai surgir? Por causa dos crentes na história. Por causa daqueles que amam a Deus na história. Por isso que a gente precisa, essa fé e esse amor de Deus em nós e a transformação de Deus em nós nos leva a transformar o nosso redor. Então, o cristão verdadeiro, aquele que de fato conhece Cristo, está amparado em Cristo, está em Cristo, que tem o Espírito Santo nele, que tem comunhão do Espírito, vai agir totalmente diferente na sua vida, vai pensar diferente, vai agir diferente em todas as situações. Isso é muito claro nas Escrituras. Então, essa ideia de ter entranhados afetos e misericórdias, essa palavra aqui, misericórdia, ela pode ser traduzida também como compaixão. Compaixão é você sofrer junto com alguém. É um sentimento que não é só eu ter dó, mas eu vou querer aliviar a dor daquela outra pessoa. É o que Jesus fez conosco. Ele viu a nossa situação de miséria no pecado e ele não só ficou lá e dizendo, coitadinhos, não. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, como diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, e cheio de graça e de verdade. Que coisa fantástica. Ele deixou a sua glória lá, o seu trono lá, desceu, se humilhou. Né? É por isso que aqui no capítulo 2, no verso 5 em diante, Paulo vai lembrar do maior exemplo de todos, que é Cristo.
tendo em vós o mesmo sentimento. Quando aqui fala o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, envolve todos os aspectos. Aqui ele está falando da humildade e tudo mais, mas envolve tudo isso. E nós temos que ter esses mesmos sentimentos. Se você, assim como eu, às vezes tem algumas dificuldades de ser mais frio emocionalmente, devemos orar para que Deus trabalhe isso em nós. Porque a gente tem que ter compaixão, a gente tem que lidar mais com a dor do outro, o sofrimento do outro. Ainda mais em momentos como esse. Às vezes nós somos tão egoístas, por exemplo, nós podemos estar num lugar onde não é tão atingido pelo vírus, a gente liga a televisão, vê pessoas morrendo, famílias enlutadas, e a gente só sabe ficar feliz porque não está lá. Mas talvez tem pessoas, e eu temo que possa acontecer, que nem ora por essas pessoas, nem se preocupa com elas de alguma forma. Né? E há várias formas de se ajudar. Primeiro, a oração, que é a que Deus nos ensina, devemos interceder uns pelos outros, devemos ajudar no que for preciso, devemos colaborar também com órgãos, missionários, irmãos que estão em linhas de frente, em coisas mais assim. Enfim, eu estou usando isso como exemplo, mas não é só nesses períodos de pandemia que tem pessoas precisando serem socorridas, pessoas precisando ser cuidadas, é todo o tempo. Nós somos chamados a viver diferente todo o tempo. Nós somos chamados para demonstrar esse amor, essa compaixão todo o tempo. Mas isso tem que ser fruto de uma transformação real de vida. Tem pessoas que conseguem fazer caridades e outras coisas mesmo sem ter nascido de novo. Mas o fato é que quem nasceu de novo vai ter um desejo por ajudar, vai ter um desejo para se compadecer da dor do outro, para não ser frio a ponto de ver o outro morrendo ou ver o outro indo para a perdição e não lhe dar uma palavra de consolo, não lhe dar uma palavra no sentido de chamar aquela pessoa para Deus. A gente precisa clamar a Deus por misericórdia, porque agora você vê empresas doando aquela coisa toda, mas a gente sabe que o ser humano é fingido muitas vezes. Muitas dessas ajudas que vemos de empresas grandes, não fique pensando que é porque o empresário ficou bonzinho, porque o político ficou bonzinho, não. É porque a situação ficou ruim para todo mundo, então tem que fazer alguma coisa. Algumas empresas vão se aproveitar só para fazer marketing, para dizer, olha como nós somos bons, nós ajudamos pessoas. Mas por que elas não ajudam pessoas em outros tempos? Tem empresa que agora está doando dinheiro para isso e ajudar naquilo e tal. Mas no decorrer das outras épocas, quando você não está em crise como essa, você não vê essas empresas com essa mesma compaixão. Você não vê, às vezes, determinados políticos com a mesma compaixão, ao ponto de doar salários e coisas do tipo. Né? É complicado. É óbvio que nós não podemos saber o que se passa no coração de ninguém. Mas o cristão, independente de qualquer circunstância e época, e quando eu falo cristão, não estou falando só nominalmente, porque a gente está num país que tem um cristianismo cultural, não estou falando disso. Estou falando de quem nasceu de novo, de quem está em comunhão com Deus, quem está centrado no Senhor, firme no Senhor, vivendo e buscando viver para a glória do Senhor. Então, nosso exemplo sempre tem que ser o de Cristo, nosso amparo tem que ser Cristo, nosso amor maior tem que ser Cristo. Justamente, aí Paulo lembra aí no verso 5, né, tendo em vós o mesmo sentimento que também teve em Cristo, ele subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de um servo, né, de um mero servo, de um escravo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o mesmo sentimento que tem que estar em nós, né? Que coisa tremenda. E o verso 9, né, para a gente fechar, já que aqui a gente tem um hino cristológico, talvez um hino que era cantado nas igrejas naquela época, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então tá aqui os incentivos, os maiores incentivos que nós podemos ter para viver para Deus, para termos alegria mesmo em meio a tanta dificuldade, para termos paz mesmo em meio à guerra, né? Para termos vidas diferentes, para repensar toda a nossa vida, nós precisamos sempre lembrar desses incentivos. Né? Se você tem Cristo, você precisa reforçar isso todos os dias na sua vida, porque Ele é a razão de ser da nossa vida, e Ele é quem nos encoraja, o Espírito Santo habita em nós, o amor de Deus em nós, isso deve nos fazer viver diferente para a glória dele. Mas se você ainda não tem Cristo, você precisa correr para Ele, porque esse privilégio só vem se você se arrepender dos seus pecados e crer totalmente nesse Cristo, né? No Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que se encarnou, aquele que se esvaziou,
aquele que derramou o próprio sangue no nosso lugar. Do contrário, você permanece vazio, você permanece sem amor, você permanece sem esperança, você permanece sem encorajamento, você permanece angustiado, você permanece desesperado, você permanece numa vida sem sentido, né? Mas é tolice continuar numa vida assim depois de conhecer, ou de pelo menos ouvir a maravilhosa graça do Senhor através da sua palavra. Então, que Deus nos ajude, meus irmãos e todos aqueles que me ouvem, a lembrar disso, a nos fortalecermos nisso, né? Porque não tenho mais nada que possa te encorajar mais do que isso. Não tenho nada melhor do que Jesus Cristo para oferecer, assim como a própria palavra e o próprio Deus. Talvez você seja aquela pessoa que no meio dessa angústia quer autoajuda ou quer ouvir palavras de pensamento positivo, mas a Bíblia tem algo muito maior e muito melhor para nos oferecer, que é a verdade centrada em Cristo, a verdade que transforma vidas e a verdade que nos sustenta mesmo em meio às tribulações. A verdade que sustenta os servos de Deus e tem sustentado durante a história e sustentará até o final. Por isso que o apóstolo Paulo, mesmo na prisão, escreve uma carta como essa, inspirada por esse Espírito Santo, e que nos abençoa até hoje, e que Deus nos ajude e que abençoe a sua vida também.